E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos encontros para falar sobre os processos atencionais. E a gente vai começar a falar sobre os processos atencionais a partir do modelo cognitivo do sistema atencional humano proposto e revisado por Posner, que envolve aí três componentes dissociados. O primeiro deles é alerta ou vigília, o segundo orientação ou os processos atencionais automáticos, e o terceiro é a atenção executiva ou os processos atencionais controlados. Embora esses três sistemas, vigília, processos atencionais automáticos e processos atencionais voluntários, apresentem natureza modular, eles estão fortemente interconectados. O primeiro processo, que é a vigília, ele diz respeito à ativação e à responsividade do sistema nervoso central e a estímulos internos e externos. O segundo processo, que são os processos atencionais automáticos, eles representam um sistema relacionado ao direcionamento do foco atencional diante de estímulos ambientais. Envolvem aí a modulação dos recursos sensoriais e de processamento com relação ao estímulo-alvo, além do uso de esquemas fortemente consolidados pelo nosso organismo. Os processos atencionais automáticos, eles encontram grande sobreposição como o conceito de velocidade de processamento, domínio cognitivo, e que está também relacionado à velocidade de execução de diferentes tarefas, que sejam elas das mais simples às mais complexas. O terceiro processo do sistema atencional, ele é composto pelos processos atencionais controlados, que envolvem recursos de natureza executiva, que são as funções executivas, permitindo ao indivíduo, ao sujeito, a possibilidade de mudança voluntária de foco, seja uma tomada de decisão, a manutenção do tônus atencional, que é a duração do foco da atenção, e a resolução de conflitos atencionais em situações que vão demandar inibição, flexibilidade e alternância. Os processos atencionais controlados, já por sua vez, eles apresentam grande sobreposição com o conceito das funções executivas. No modelo proposto por Diamond em 2013, os processos atencionais controlados, eles integram os componentes de controle de interferência, parte do sistema do controle inibitório, que é um dos aspectos fundamentais do sistema do funcionamento das funções executivas. Os recursos atencionais, eles são de extrema importância a todos os aspectos do funcionamento cognitivo, sendo importantes preditores para o processo de aprendizagem e solução de problemas em diferentes fases do desenvolvimento humano. Segundo Barron, a atenção ela apresenta aspectos tônicos, que seria a manutenção do estado de alerta, tá? E a gente pode entender isso como uma atenção focalizada, que seria o estabelecimento de alvos atencionais e separação entre figura e fundo. Aspectos motivacionais, que é o direcionamento facilitado para estímulos emocionalmente relevantes, e a gente pode entender isso como atenção sustentada, que seria a sustentação do foco ao longo do tempo. Aspectos sensoriais, que seriam a atenção dirigida a estímulos ambientais que são mais salientes, e a gente pode falar aí sobre a atenção alternada, que seria a modificação adaptativa e voluntária, e os aspectos executivos, que é o estabelecimento e gerenciamento deliberado do foco. Então a gente está falando aí de atenção dividida, que seria o estabelecimento de focos simultaneamente, que acontece ao mesmo tempo. A atenção ela tem um papel muito importante em nosso cotidiano. Nossas atividades mentais elas ocorrem no contexto de ambientes repletos de estímulos, que sejam estímulos relevantes ou irrelevantes e que acontecem de forma ininterrupta a todo momento. Os estímulos que acabam cercando a gente, que nos cerca, sejam esses estímulos olfatórios, visuais, auditivos, gustativos e perceptivos, eles devem ser selecionados de acordo com os objetivos que a gente pretende. E esses objetivos eles são de forma consciente ou não. Além disso, diversas funções cognitivas vão depender fortemente da atenção, em especial a memória e principalmente a memória de trabalho ou a memória de curto prazo. Uma das características da atenção é a dependência do interesse e da necessidade em relação à tarefa que está sendo executada. Naturalmente, tarefas que ativam centros encefálicos relacionados ao prazer,
mais facilmente mantém o foco do indivíduo. Então, tarefas, né, que as pessoas executam e que sentem prazer, que se identificam mais, elas conseguem realizar de uma forma muito mais fácil, elas conseguem ficar durante um tempo maior mais focado. Daí normalmente, né, a queixa de que a atenção da criança ela pode ser muito boa para jogar videogame ou outros jogos, mas não para estudar, né? Esse tipo de queixa, por outro lado, não vai excluir a presença de um déficit atencional existente nessas crianças focadas em jogos eletrônicos. Até porque existem transtornos que estão associados com a desatenção primária, sendo que o mais frequentemente deles é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem uma prevalência de 5% em crianças e 4% em adultos. Antes da gente entrar no próximo tópico, eu gostaria de dizer por que eu estou falando sobre os processos atencionais. No esporte, a atenção é um processo cognitivo talvez mais trabalhado, mais exigido e mais comentado por técnicos e atletas. Todos vão falar que o atleta tem que estar concentrado, e a concentração nada mais é do que um processo atencional. Concentração é o tempo que fico atento em algo que selecionei para que a gente possa executar, né, essa atividade em detrimento de outros estímulos ou outras atividades. Só que aqui eu estou falando de atenção concentrada, que seria o foco atencional, e atenção selecionada. Quando o atleta ele tem os processos atencionais bem trabalhados, ele tem uma percepção melhor do ambiente onde ele está inserido e com isso ele passa a compreender melhor o que os estímulos do ambiente estão enviando para ele. Então ele associa diferentes informações, sejam elas novas ou já adquiridas anteriormente através da memorização, e a partir daí o atleta passa a tomar decisões precisas e velozes, controlar os impulsos e escolhe melhor as suas ações. Ele consegue fazer uma autoavaliação e ele avalia seu próprio funcionamento e faz projeções e adaptações em diferentes cenários que podem se apresentar aí na prática esportiva. E a memória e o processo de aprendizagem, eles estão conectados, ligados, né, aos processos atencionais.